Analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a estimativa de inflação para o fim deste ano. É a 16ª queda consecutiva. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 5,71% para 5,62%. Para 2023, a expectativa recuou de 5% para 4,97% ao fim do ano. Referente ao Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, a projeção para o crescimento em 2022 subiu de 2,70% para 2,71%. E para 2023 saiu de 0,54% para 0,59%, terceira semana seguida de alta. O câmbio está estável há 12 semanas em R$ 5,20, tanto para o fim deste ano quanto para 2023. Também continuaram estáveis as expectativas para a taxa básica de juros para o fim de 2022, em 13,75%, e para 2023, em 11,25%. E a economia brasileira interrompeu uma sequência de 2 altas mensais seguidas e mostrou queda em agosto. É o que revela o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado hoje. O IBCBR, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou uma retração de 1,13% em agosto na comparação com julho. De acordo com dados do Banco Central, esse foi o maior tombo mensal do nível de atividade desde março de 2021. O resultado negativo também interrompeu 2 meses de expansão do indicador. O IBCBR é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros do país. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Em setembro, a Selic ficou em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos para tentar conter a alta de preços. De acordo com o IBGE, em setembro, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 7,17%. Na variação mensal, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve resultado negativo de 0,29% em setembro. Apesar de ser a terceira taxa consecutiva no campo negativo, a queda no último mês teve menor intensidade do que os indicadores de julho e de agosto. E quem já está aqui conectado com a gente para comentar este tema é o economista Roberto Luiz Troster. Troster, essas oscilações são bastante comuns, né, de um mês para o outro, mas eu já queria trazer aqui contigo que esses estímulos do governo, incluindo redução desse ICMS, eles puxam o crescimento para agora, mas a conta vai vir mais tarde, é como um cartão de crédito. Então, nesse sentido, essa deflação perdendo força agora em setembro e essa prévia do PIB caindo aí um pouco em agosto, o que isso sinaliza de fato, hein, Troster? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite todo mundo. Bom, primeiro a deflação, quer dizer, por que a deflação tem tanta variação nas projeções? É porque você reduziu a tributação sobre energia e sobre combustíveis. Como é que essa queda nos preços dos combustíveis e energia se dissemina para outros preços? Isso é um fenômeno singular, único, então você não tinha muita ideia. Tanto que, por exemplo, os alimentos ainda seguem com uma inflação mais alta. Então, caíram o preço dos combustíveis e energia, mas outros preços não caíram tanto. Isso devem convergir para a matriz anterior no ano que vem. Quanto à oscilação do PIB, o que acontece? É uma medida mensal. Então, às vezes, dependendo do número de dias úteis do mês, dependendo dos lançamentos de produtos novos ou não, agosto é geralmente o mês da entre-safra, então, como chove menos, a produção agrícola é menor. Então, pequenos fatores assim pontuais fazem com que o PIB oscile mês a mês. Mas, na média, a gente vai crescer 2,5%, talvez 2,7% esse ano. Agora, como você bem falou, é cartão de crédito. O governo, para reduzir os combustíveis, aumentou a dívida dos estados, para reduzir e aumentou o déficit dele. Então, nós vamos ter uma dívida maior. Uma dívida maior o ano que vem, são mais recursos para pagar impostos e menos recursos para investir e para consumir. As projeções para o ano que vem, você mostrou, estão em 0,59,
possivelmente chega um pouco mais, mas é muito pouco. O mundo vai crescer 3% e o Brasil vai crescer 1%. É pouco para um país como o Brasil. Então, você trouxe para a gente, né, que apesar dessas oscilações, o Brasil deve ficar em 2,5% a 2,7% esse ano. Para o ano que vem já é um crescimento um pouco menor. E isso também ainda terão outros fatores, né, Troster, que podem puxar aí mais mudança, mais instabilidade. É verdade, você pode ter mais instabilidade, né, essa incerteza política, mas pode ter mais instabilidade. Quer dizer, você tem uma série de nós na política, na economia brasileira que você pode desamarrar. Uma reforma tributária, por exemplo, faria mágica para o Brasil. Uma reforma administrativa faria mágica. Resolver, mudar a política bancária também faria mágica. Então, você pode ter problemas, uma quebra de safra, um apagão. Você pode ter problemas, isso é fato. O cenário no resto do mundo é pior para o ano que vem do que para esse. Mas não é tão ruim assim para o Brasil e como também a gente pode acreditar em coisas boas. Eu acho que o papel de economista, como todo economista um pouquinho mais velho, você tem dois olhos. Um olho tem esperança e outro olho é experiência. A experiência diz que vai crescer 0,5% a 1%. A esperança, dá para crescer mais. E a experiência diz que é preciso ter cautela, né, Troster? Vamos equilibrar aí um pouco a esperança com a experiência, mas que seja um Brasil um pouco menos desafiador para o produtor. Você citou aí um pouco esses desafios para a agropecuária, né? Então vem um ano de algumas instabilidades, mas a gente espera que dê tudo certo. Obrigada, viu, Troster? Boa noite. Obrigado, boa noite.